Pois é, mas que tipo de atividade? Tem que ter ideia do que. Eu estava pensando aqui em fazer uma gincana, separar a galera em grupos e com base no que eu tiver falado mais para frente, aí eu lanço alguns desafios. Aí, beleza, a gente doa o dinheiro pro João, ele investe. Beleza. Se você perder o dinheiro, João, como é que a gente faz para te pegar depois? Faz nada, né? Tá bom. Tá bom. A gente coloca em votação depois. Bom, eu estava pensando numa gincana. Eu já participei de uma gincana, inclusive com alunos da UFRJ. A gente se reuniu um sábado e aí era turma da UFRJ e turma da UERJ. Aí cada um recebia uma missão lá, usava os computadores da escola onde a gente estava. A gente passou a manhã, almoçou e à tarde cada grupo apresentou o trabalho. Então eu podia dar algumas missões para vocês do tipo, cada um tem, sei lá, 100 mil reais virtuais, né? Então vocês fariam operações, compra, vende, alguma coisa assim, ou sei lá o que. E no final cada um faria um tipo de apresentação, cada grupo faria um tipo de apresentação, ou pode ser por escrito também, tanto faz. Então eu estava pensando nisso, não tenho ideia ainda do que fazer, mas poderia ser uma gincana. Ou pode ser prova também, a gente estuda aí as apresentações, pode ser um trabalho, pode ser um artigo, sei lá, vamos pensar. Bom, então a ideia hoje, deixa eu ver aqui. A ideia hoje é já ir dando continuidade aí na renda variável. A gente falou um pouco sobre ações, crescimento e dividendos. E agora eu vou tentar falar um pouco sobre fundo imobiliário. Então, só falando novamente, que eu já falei na aula passada, eu não sou especialista nisso. Eu comecei a investir há pouco tempo, tenho tirado algumas conclusões interessantes. Na minha cabeça, um tempo atrás, vamos colocar aí um mês atrás, ações e fundos imobiliários tinham mais ou menos a mesma importância para mim. De umas 2 semanas para cá, uma semana para cá, eu tenho pensado muito em sair do fundo imobiliário e concentrar em ações. Estou muito influenciado por um senhor chamado Luiz Barsi, alguns de vocês devem conhecer. É o cara que mais tem dinheiro na bolsa. Ele tem um curso, uma plataforma chamada AGF, Ações Garantem o Futuro, muito bom. Tem a filha dele e 2 parceiros lá que eles fazem vídeos, aulas, dão curso. Então eles fizeram aí uma série de vídeos que acabou ontem, uma série de 4 vídeos, cada vídeo com 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, falando basicamente sobre ações. E ações com base em dividendo, com base em crescimento e tudo mais. Então, isso tem me influenciado de um tempo para cá. Tá? E esse grupo não gosta muito de fundo imobiliário, eu tenho seguido um pouco esse raciocínio. Mas, ultimamente, como o meu interesse tem sido dividendos, como eu falei para vocês, eu tenho visto ações que pagam dividendos, só que quando eu comparo com o fundo imobiliário, existe uma previsibilidade maior em termos de proventos no fundo imobiliário. E aí eu tenho achado uma coisa interessante, mas como a maior parte do investimento que eu tenho em fundo imobiliário é fundo de shopping, os fundos de shopping têm tido um desempenho muito ruim ultimamente, muito ruim. E as perspectivas de retorno para o que era são perspectivas assim muito ruins também. Isso na minha opinião. Na aula passada até alguém comentou que esses aluguéis não pagos pelos inquilinos estão indo para contas a receber lá do fundo, então em algum momento do futuro isso vai ser acertado. Eu tenho um pouco de cautela em relação a isso, eu acho que não vai ser acertado, vai ser dado um jeito lá.
E aí eu comecei a observar os fundos imobiliários um pouco mais de perto. Eu vou mostrar minha planilha para vocês. E eu tenho 2 fundos dentro da minha planilha que estão muito bons, ainda estão muito bons. Então estou começando a migrar desses fundos que eu estou achando ruins e estou começando a aportar mais nesses 2 que eu vou falar lá quais são. Tá? E enquanto eles estiverem dando rendimento que eu estou vendo, 0,7, 0,6 e 0,65 ao mês, estou achando bom. Tá? E aí quando começar a perder esses fundamentos, eu vou vendo e devo migrar para ação. É o que eu acho que vou fazer. Tá? Então, em algum momento aí do futuro eu vou falar de fundos multimercado, esses itens todos aí, critério para escolher ação e tudo mais. Tá? Então, ainda seguindo aí para o fundo imobiliário, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver, tem que ver a hora. Ainda dentro do assunto renda variável. Então, o fundo imobiliário, para algumas pessoas, tem muita característica de renda fixa. Inclusive, estudando hoje para fazer essa apresentação, eu vi que um dos fundos que eu tenho em investimento, ele é considerado muito próximo de renda fixa. E o fundo imobiliário ele tem uma característica de não ter tanta volatilidade como algumas ações têm. Então, a ação, mostrei os gráficos da última aula, elas sobem e descem com muito mais força, muito mais intensidade, muito mais velocidade do que fundo imobiliário. Então, eles são mais estáveis. Eles não têm o que a gente chama de volatilidade igual a das ações. Eles têm volatilidade, mas é uma volatilidade menor. Tá? E assim como as ações, eles têm pagamento de proventos. Os proventos dos fundos imobiliários, eles são chamados de aluguéis, por causa dos imóveis. Então, a ideia do fundo imobiliário é ter dinheiro investido em imóveis para que esses imóveis gerem renda, seja de aluguel, seja por compra e venda, seja por valorização, etc. Então, o fundo recebe e repassa para os cotistas. E esse repasse é da ordem de 95% do resultado lá. Então, é uma chuva de proventos. Então, existe uma percepção muito próxima disso que eu vou falar agora. Quando você tem cotas de fundo imobiliário, pelo menos hoje, a ideia de que você já vai ter rendimento no mês seguinte é muito verdade, é muito próxima do verdade. Pode acontecer alguma coisa e a gente não receber os dividendos. Como eu falei, eu tenho uma grande parte da minha posição é num fundo que eu acho maravilhoso, achava, de shopping. Ele ficou 2 ou 3 meses sem pagar proventos e de um tempo para cá está pingando proventos. Muito, muito fraco. Tá? Então, o que eu tenho feito? Eu tenho vendido essas cotas. Cada cota está representando um prejuízo aproximado de R$20 para mim. Então, o valor que eu vendo hoje está em torno de R$20 a menos do preço médio. E é assim que a Receita vê o nosso lucro ou prejuízo. Então, eu não quis nem saber. Eu tinha 225 cotas, que é bastante dinheiro. E aí eu vendi 100 no mês passado para fazer essa experiência, já migrei para um outro fundo que está dando mais e provavelmente agora em outubro eu vou zerar tudo, vou ficar só com uma cota para acompanhar. Vou migrar tudo para esse que eu vou mostrar para vocês, que está um desempenho até agora muito bom. Tá? Então eu estou acompanhando o rendimento, estou acompanhando os proventos muito de perto, nesse site que eu vou falar aí agora. É um site gratuito, não é o único, mas é o que eu uso, que eu sei usar. Tem outros que são, acredito que até melhores, mas é o que eu conheço, que eu consulto para tomar minhas decisões. Tá? A gente chegando. Então, fundo imobiliário dentro de renda variável. Eu peguei lá uma definição na Wikipedia, eu vasculho algumas definições, né, para variar um pouco. Então tem lá, comunhão de recursos destinados à aplicação em empreendimentos imobiliários. Então, basicamente, um fundo de investimento imobiliário ou fundo imobiliário, também chamados de FII, tá? Ou FI ou FII. Ele é uma galera, nós, né, que a gente coloca dinheiro na mão de um gestor. Esse gestor
investe dentro do setor imobiliário, dentro dos mais diferentes aspectos que esse fundo imobiliário, que esse mercado imobiliário pode apresentar. Tá? Então, o FI é constituído sob a forma de um condomínio fechado, sendo dividido em cotas. Então, enquanto nas ações a gente chama de ações, nos fundos imobiliários a gente chama de cotas, que são uma padronização, que representam parcelas ideais do seu patrimônio. Então, assim como a gente pega o patrimônio líquido da empresa e divide em parcelas, a gente chama cada parcela de ações, a gente chama a propriedade do fundo de cotas. Okay? Então, tem esse site aí que eu queria apresentar. Assim como eu apresentei aquele outro, tem esse site gratuito chamado de Clube FI, é clubefii.com.br. Ele é um site pago, porém ele oferece alguns recursos gratuitos. Todos os que eu vou mostrar aqui são gratuitos. Tá? Eu não me vejo com capacidade ainda eu não tenho dinheiro suficiente para me associar a um fundo desse, pagar, sei lá, deve ser 20, 30 reais por mês, para ter direito a um leque maior de informação. Se eu fosse um investidor institucional, alguém que já tivesse, sei lá, R$500 mil, R$1 milhão, um valor razoável, que eu recebesse muito provento todo mês, eu acredito que eu pagaria com muita tranquilidade uma associação dessa para ter mais informação. Tá? Mas, basicamente, comentários, cotações e dividendos estão liberados gratuitamente. Então, a única coisa que o site te pede é que você faça um cadastro, tá? E coloca lá nome, e-mail, etc. E aí ele cria um login para você. O meu é esse aí, Oxendorf, que é o meu sobrenome alemão. E eu vasculho lá, praticamente toda a informação que eu preciso, eu pego daí. Tá? Os gráficos que eu monto, com cotações, com yield do investimento, quanto ele está dando por mês, a evolução, vou mostrar os gráficos, tudo desse site aí. Tá? Então ele é bastante completo para mim. Como eu sou um investidor sardinha, né, eu estou a caminho de ser um investidor tubarão, como sardinha eu não tenho tanto apetite assim, mas a galera que investe pesado é consumidora da informação desse tipo de site aí. Eu acho muito bom. E assisto a muitos vídeos também. Hoje mesmo assisti a uns 2 ou 3 vídeos de fundo imobiliário. Toda hora são vídeos de 10, 15 minutos, muito bons, com pessoal de peso dando muita dica boa e tudo grátis no YouTube. Então, esse é o site. Aí, o seguinte, qual o fundo que eu escolhi para comentar com vocês? É um fundo chamado KNRI. Todo fundo imobiliário tem o número 11 no final. Tá? Então é o KRNI 11. Por que eu escolhi esse fundo? Eu tenho cotas dele, ele é um fundo muito bom, mas não está performando como alguns outros que eu tenho. Então eu não estou fazendo aporte no KNRI. Quem está fazendo aporte no KNRI? Muita gente. Então ele é um fundo muito bom. Aquele Fábio Holder que eu apresentei para vocês, ele fez um vídeo sobre FI, os melhores FIs. Esse vídeo já deve ter uns 2 anos. E ele indicou o KNRI como um dos melhores fundos da Bolsa. Tá? Então, o fato do Fábio ter dado o aval para esse fundo é algo importante. E outra coisa importante é que o índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários aqui no Brasil chama-se IFIX. Assim como a gente tem o Ibovespa, que dá um panorama das ações no Brasil, o IFIX dá um panorama dos fundos imobiliários. E para entrar na composição desse FI, desse índice chamado IFIX, o fundo imobiliário tem que ter uma boa liquidez. E quem tem mais liquidez tem mais participação dentro do índice chamado IFIX. E o fundo que tem maior participação no IFIX é o KNRI. Então, nas consultorias que eu faço, quando a pessoa quer começar a investir, eu indico o KNRI. Por quê? Porque ele é um fundo que mais tem participação dentro do IFIX. Isso significa que ele é o fundo mais negociado na Bolsa de Valores. Tá? Então tem um porrilhão de gente analisando esse fundo e
o fato dele ser muito comprado, ele tem 4 ou 5%, não sei, dentro do, do índice, significa que essas pessoas, esses profissionais, esses investidores profissionais, eles fazem essas análises e concluem que esse é um fundo bom. Tá? Então ele tem muita participação, por isso que eles entendem que é bom. A atuação deles no mercado é comprar muito, isso é refletido no fundo, e a B3 te informa. A B3 diz pra gente, né? Eu vou mostrar o site da B3. Ela diz assim, galera, o IFIX é o fundo mais negociado, o KNRI é o fundo mais recomendado, mais negociado. Então, é o fundo que eu recomendo. Só que o valor da cota dele é cento e poucos reais, 165, se não me engano. E também disse para vocês descobrir um fundo que é bom e que tem o valor de 10 reais, que eu não sabia que tinha. Então, a partir de agora, eu tenho indicado o MXRF, que é um valor, que é um fundo barato. Então, para alguém que está começando, semana passada eu introduzi uma pessoa que com 100 reais comprou um tesouro direto, um fundo imobiliário, que foi esse de 10 reais, e 5 ações. Gastou só 100 reais. E não vai gastar mais, só vai ficar observando lá o sobe e desce de todo mundo. Tá? Então, por isso eu indico o KNRI, e por isso eu estou chamando ele aqui. Ele é pela B3, pelo IFIX, que a B3 dá, ele é o fundo que tem maior participação dentro do índice. Então ele é realmente um fundo muito importante aqui no Brasil. Então, da mesma forma que as ações, os fundos imobiliários podem ter crescimento e proventos. Mas aí eu vou colocar uma opinião minha. Tá? Ações, eu até acho que a gente pode comprar e vender que nem um doido. Né? Compra, vende, principalmente no início, quando a gente descobre o caminho das pedras. Compra uma ação, aí daí a pouco ela está dando 10 reais de lucro. Aí aquilo é bacana, aí você vende, realiza esse lucro. Aí pega esse lucro, sei lá, toma um café, vai ao cinema ou compra mais ação. Então isso é bacana, comprar e vender. Quase que garanto para vocês, isso vai encher o saco. Vai encher o saco, comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender. A não ser que você realmente tenha muito tesão para fazer isso. E eu perdi esse tesão, achei um barato, aprendi algumas coisas, ganhei algum dinheiro, achei bacana. Não devo ter ganho mais do que 500 reais nessa brincadeira, quer dizer, foi um período de tempo muito pequeno. E falei assim, bom, vou parar com isso, porque todo mundo que era mais sério, era mais centrado nos vídeos que eu assistia, falava que você tem que ser de longo prazo. E quem é de longo prazo não compra e vende. Então eu brinquei, experimentei isso, realmente é muito bacana. Eu ficava imaginando, eu brincava com 200, 300 reais e fazia 80, fazia 70, fazia 20, fazia 8. Falei, porra, cara, se eu sei fazer isso, é só eu colocar mais dinheiro, eu tenho mais dinheiro. Então, se eu quiser botar 10, 30, 80 mil, em vez de ganhar 80, eu vou ganhar, sei lá, 3 mil, 5 mil numa virada dessa. Mas eu não quis seguir para esse caminho não, porque todo mundo fala a mesma coisa. A gente vai achar que a gente está batendo no mercado e vai se ferrar. Tá? Então, eu esqueci isso, comecei a entender a empresa como coisa de longo prazo. Eu tenho um filho que está recém-nascido, então eu espero já abrir a conta dele. Então, ele recém-nascido, já vai ter as ações dele aqui, não sabe nem falar ainda. E a questão é começar a entender isso daí para que ele possa já ir crescendo, sabendo que o dinheiro dele está sendo capitalizado a longo prazo. E é o que eu procuro falar nas palestras. Se em algum dia, quando eu me aposentar, tiver mais tempo, quiser ficar monitorando, sei lá, eu vou pegar 1% do que eu tenho e ficar brincando. Eu não tenho nada contra isso. Só que isso é um saco para imposto de renda, tá? É uma outra questão. Quando minha primeira declaração foi do ano passado para esse. Eu fiz um fudosô, sei lá que palavra é essa, nas minhas ações. Para declarar foi um pentelho, foi muito ruim. Então eu falei, não faço mais isso. Vou escolher as ações, eu vou comprar e vou guardar. Tá? E se um dia as ações ficarem ruins, eu vou sair dessa posição e vou entrar em outra. Tá? Então você pode fazer a mesma coisa com fundo imobiliário. Só que ações, eu ainda vou escolher um dia aí para a gente falar sobre isso para dar exemplo. Ações, você pode comprar e vender à vontade quando você tem venda acima de 20 mil no mesmo mês. E com lucro você é tributado. Tá? Então você tem que vender 20 mil para ter tributação. Então, a ação te dá uma margem de manobra muito grande.
né? Pelo menos para as pessoas que eu conheço, 20 mil é dinheiro pra caceta. Então, vender 20 mil e apurar um lucro nessa venda, o lucro que você tiver acima de 20 mil de venda, o lucro que você tiver, você tributa. Isso já aconteceu comigo uma vez, eu vendi mais de 20 mil no mês e tinha R$ 1 ou R$ 2 para recolher de imposto de renda. Como a Receita só aceita recolhimento de imposto acima de R$ 10, eu não precisei recolher. Eu simplesmente declarei isso e pronto. Tá? Mas quando você tem venda de ações acima de 20 mil e tem lucro, esse lucro é tributado. Tá? O fundo imobiliário não. Qualquer venda que você faça que tenha lucro, você tem que recolher o imposto. Tá? É bem diferente. Apurou R$ 20 de lucro, você pega acho que 15%, se não me engano, e tributa. Tá? E aí tem que recolher até o último dia útil do mês seguinte. Como isso é uma coisa enrolada, eu não saco bem de imposto de renda, eu fiz o seguinte, só compro o fundo imobiliário para ficar com ele para sempre. Não vou vender isso, nunca. Tá? Então eu sugiro isso para você. Agora, se você domina o imposto de renda, esse negócio de recolher tributo primeiro mês até o último dia útil, até o último dia do mês seguinte, se você está bem centrado com isso, tudo bem. Tá? Agora é uma confusão muito grande, porque na sua declaração você tem que demonstrar o seu ganho ou perda de capital mês a mês numa planilha da Receita. É um porre. Um porre. Tá? Se você só compra e não vende nunca, é muito fácil de declarar. Agora, comprou, vendeu, deu prejuízo ou deu lucro, a Receita quer saber. Então, da mesma forma, o fundo você pode comprar ele por, sei lá, esse que eu estou falando que está na faixa de R$10,80, o MXRF, se você comprou ele por 10, um porrilhão de cotas, e vende a 15, você vai ter um lucro de 5 por cada uma. Se você tem 1.000 cotas, você vai ter um lucro de 5 mil. 15% disso guia do imposto de renda e recolhe no mês seguinte. Tá? Qualquer valor de resultado positivo você recolhe. E também negativo você amortiza o lucro que você tenha. E aí o que acontece? Como eu falei ainda agora, eu vendi um porrilhão de cota de um fundo de shopping que eu tenho para comprar outro. Só que eu vendi com prejuízo, então eu não vou ter imposto para recolher. Eu só tenho que demonstrar isso na minha planilha do ano que vem fazendo o imposto desse ano. Tá? Então eu sugiro para você comprar fundo imobiliário e não vender. Tá? Só vender quando perder os fundamentos, como é o caso que está acontecendo agora com os fundos de shopping. Eu tenho, se não me engano, 2 fundos de shopping. Vou vender tudo, devo ficar só com uma cota de cada um, só para monitorar o que está acontecendo com ele. Tá? E proventos. Aí, no caso dos proventos, o fundo imobiliário, na minha opinião, ele dá de 10 nas ações. Porque qualquer valor de provento do fundo imobiliário, que a gente chama de aluguéis, independentemente dele ganhar dinheiro com aluguel, porque pode ter um fundo de papel, por exemplo, que ganha com CRI no mercado. CRI é como se fosse um CDB próprio do mercado imobiliário. Né? É também chamado de aluguel. Ele não está fazendo aluguel, mas o dinheiro que vem do fundo para sua conta é chamado de aluguel. Tá? Qualquer valor de aluguel de fundo imobiliário é zero de imposto de renda. Então você pode receber, sei lá, R$200 mil por mês de aluguel de fundo imobiliário. Zero de imposto de renda. Então isso é uma puta de uma vantagem. Tá? A questão é que os fundos, eles não têm um histórico, uma tradição de render muito por mês. Tá? Então, quando eu comecei a ficar um pouco mais ligado nos fundos imobiliários, eu comecei a fazer os gráficos que eu vou mostrar para vocês e comecei a ver que os fundos imobiliários eles tendiam para um rendimento de 0,48% ao mês, que para mim está muito bom. 0,45%, 0,48%. Você imagina, qualquer dinheiro que você tiver, quase 0,5% daquilo. Alguma pergunta? Pode falar. Como é que eu vou dizer? Todo o rendimento do fundo imobiliário é zero de imposto de renda. Então, isso parece ser algo muito bom. Tá? Parece ser algo muito bom. Então, assim como as ações, a pessoa pode investir no fundo imobiliário para crescimento e para obter provento. E o provento é basicamente
certo, dependendo do fundo que você escolher, é certo que você comprou, no mês seguinte você é, recebe provento, tá? Pode não ser no mês seguinte, pode ser 2 meses depois. Por quê? Vamos supor que a data de corte para ele pagar provento seja dia 20. Se você comprar a cota no dia 25, ele já encerrou o levantamento, digamos assim, para quem ele vai pagar aluguel, e você só vai entrar no mês seguinte. Se você vai entrar no mês seguinte, você só vai receber o provento no mês 2 meses depois, tá? Mas é bem interessante, a gente começa a receber dividendo de fundo imobiliário e se você perceber isso como eu, isso vai causar uma alegria muito grande, porque quando a gente começa a receber provento desses investimentos, principalmente quando forem proventos que você começa a entender como é que o mercado funciona e você começa a fazer algum tipo de movimento dentro do mercado e aquilo surte efeito na sua vida, cara, são centavos no início, né? Se você for igual a mim, você vai começar a receber centavos, 40 centavos, 3 centavos, R$1,10, R$2. Só que aquilo é o início do que hoje para mim já está beirando os R$300 por mês de renda passiva. Acabei de começar a investir na bolsa. Então isso é muito bacana, né? E é daí para frente, porque cada mês que passa, você colhe esses, pelo menos isso, eu faço isso, eu colho esses dividendos todos e reinvisto. Então eu não uso, como diria o Fábio Holder, eu não uso dinheiro de provento para pagar boleto. Vai tudo para a fogueira de novo. Por isso que agora está começando a fazer sentido os estudos que eu faço, porque eu estou começando não só a aportar dinheiro do meu orçamento, como também a aportar dinheiro que o próprio rendimento está me dando. Tá? E é só uma questão de tempo. Só uma questão de tempo, daqui a pouco eu estou beirando lá R$1.000 por mês, 1.500. Isso está aí no futuro para mim, isso é muito bacana. Tá? E eu comecei agora. Né? Então isso começa a acontecer para você. Então tem tipos de fundo imobiliário, sinceramente eu não sei isso aí de cabeça. Tá? Eu copiei lá do site, se não me engano era da... Caramba, eu coloquei a referência aqui, mas eu não sei onde é que está. Eu entrei no site lá, vi o que ele estava falando. Então ele classificou os fundos como 6 tipos. Tá? Renda, compra e venda, recebíveis, desenvolvimento, fundo de fundo e tijolo. Então cada um deles faz alguma coisa diferente. Então isso também dá uma ideia de risco. Por exemplo, tipo de fundo de renda, o primeiro que vem lá, shopping. Eu disse para vocês ainda agora. Quem tem fundo imobiliário de shopping está tomando na tarraqueta aí, de um tempo para cá. Está amargurando, não está recebendo. Tá? Já quem está o terceiro aí, cadê? Galpões, não. Eu não estou vendo aqui o fundo de logística. Achei que eu tinha lido. Mas eu acho que os galpões industriais são os de logística. O logística passou tranquilo pela pandemia, está passando tranquilo. Tá? Já o de logística, na greve de caminhoneiros, conforme eu já pesquisei, lá na greve de caminhoneiros eles sofreram muito. Então, por isso que é interessante a gente diversificar. Se você diversifica, um setor está ruim, o outro está bom, e assim por diante. Tá? Então tem shopping que é especialista em comprar agência bancária. Tem shopping que é especialista em construir e alugar escolas, universidades, hospitais, etc. Eles são chamados fundos de renda. Tá? Então, o fundo é dono de empreendimentos e você também acaba sendo dono porque você é dono do fundo, através daquelas cotas. O fundo que eu falo, do shopping que eu estou tomando na tarraqueta, é o XPML, muito famoso, administrado pela XP. Ele é dono do Caxias Shopping. E eu vou muito para Minas, que a família da minha esposa é de lá. E a gente passa ali na Washington Luiz, se não me engano. E aí eu sempre olho para aquele shopping, eu falo, parte desse shopping aí é meu. É uma sensação muito interessante você saber que você é dono de um fundo que tem aquele shopping, tem outros shoppings pelo Brasil. Né? Então isso é uma coisa muito bacana, essa ideia de pertencimento. E assisti a isso aí outro dia num vídeo. Essa ideia de você ter participação em empreendimentos é um tipo de empreendedorismo, né? Um empreendedorismo na bolsa, quer dizer, você se torna de uma certa forma empresário, só que a forma mais fácil de você se tornar empreendedor é através das ações ou de fundos imobiliários.
Tá? Não tem muita burocracia, digamos assim. Então, se você souber entender esse emaranhado de informação, você começa a ganhar dinheiro como se você tivesse uma empresa. Tá? Só que eu acho que empresas bem administradas dão mais dinheiro do que isso daí. Tá? Mas a chance de você ter uma empresa bem administrada, sua, é difícil. Tá? Eu já fali um negócio e estou pagando dívida até hoje. Então, fundos de renda. Fundos de compra e venda, que sinceramente eu nem conhecia, mas são fundos que simplesmente ficam observando o mercado para comprar um determinado imóvel, reformar e vender mais caro. Okay? Recebíveis imobiliários, que, segundo a definição, eles parecem muito com a renda fixa. Tá? Eles negociam CRI. Esses CRI são certificados de recebíveis imobiliários, se não me engano. É um tipo de CDB que rola no mercado no mercado imobiliário. Então, são títulos negociados, eles compram, vendem, etc. Negociam taxa, essa coisa toda, e ganham dinheiro com isso. Fundo de desenvolvimento, também chamado de fundo de papel, e aí está o fundo que eu mais tenho tido retorno ultimamente, o TIGAR 11, TGAR 11. Ele é um fundo de desenvolvimento. O risco dele é um pouquinho maior, por isso ele está tendo um retorno também maior. Ele está pagando aí 0,7% ao mês já há um porrão de tempo. Tá? Então eu estou observando ele, eu estou migrando para ele, e assim que ele começar a mijar fora do pinico, eu saio fora. Tá? Então a ideia dele é aquisição de terrenos para construir empreendimentos e vendê-los. Faltou o acento do vendê-los aí. Fundos de fundos, chamado de FOF, F-O-F, né? Funds of Funds, são simplesmente fundo imobiliário que compram cotas de fundos imobiliários. Eles investem em outros fundos. Eu acho sem sentido isso. Né? Você vai ser sócio de um fundo já é ruim porque você está pagando alguém para administrar. Agora, se você ser sócio de um fundo que você paga para administrar e ele compra cotas de um fundo que ele também paga para administrar, porra, a gente perde dinheiro duas vezes. Mas são fundos de fundos. O bom disso daí é que eles, gestores dos fundos de fundos, eles são muito melhores do que a gente. Então, eles vão escolher bons fundos imobiliários o tempo inteiro. Agora, uma dica que eu posso dar é o seguinte, que eu já vi também. Você abre a carteira de fundos, vê onde eles estão investindo, certamente aqueles fundos são os melhores. Tá? Se não tiver maracutaia por trás, normalmente vão ser fundos muito bons. E fundos de tijolo, são imóveis para aluguel. Bom, vou correr aqui, senão não vou conseguir falar. Então tem tipos de fundos, como eu disse, eu realmente não lembro disso daí, eu estou lendo aqui para poder falar para vocês, mas eu tenho shopping, eu tenho desenvolvimento, tem uns ou outros aí que eu também nem sei direito, mas eu tenho poucas cotas, né? Eu concentrei muito no shopping e agora no desenvolvimento. Bom, IFIX. IFIX, definição da XP, é o índice que mede a performance dos principais fundos imobiliários. Por que principais? Porque são os fundos que têm mais liquidez. Da mesma maneira, para você reduzir o risco para comprar ações, o que você faz? Compra ações do Ibovespa. Se ela está no Ibovespa, é porque ela é uma das ações mais negociadas lá na B3. Então, se o fundo está aqui no IFIX, é porque ele é um dos fundos mais negociados. Tá? É composto por cerca de 70 fundos e ordenados pela liquidez e participação nos pregões. Então, também o Ibovespa, em torno de 70 ações que compõem o Ibovespa. Então tá aí, peguei agora na B3, tá? Você tem lá, se você colocar no Google B3 e FIX, vai vir isso aí para você. Lá do lado direito dessa planilha, você vê lá a participação, lá no azul escuro, né? Em porcentagem. Então, o primeiro aí, o ABCP11, ele tem uma participação de 1% dentro desse fundo. Tá? Olha o de baixo, a ALZR11, ele tem uma participação de 0,75. Isso significa que o ALZR ele tem menos liquidez do que o ABCP, pelo menos nesse quadrimestre de setembro a dezembro de 2020. Tá? Então, provavelmente é um levantamento feito no quadrimestre anterior que vigora o IFIX desse quadrimestre, que vai de setembro até 2020. Como o KNRI está lá no final, aqui está só a parte de cima do IFIX, eu vou descer para um outro slide para a gente ver o KNRI. Então, lá embaixo, nessa mesma tabela, está lá o KNRI. Lá na direita, vocês podem ver que a
o peso dele é 4,9%, ou seja, quase 5% da liquidez total dos fundos imobiliários é só desse fundo aí. Aí tu vê que ele realmente ele é um porradão dentro de negociação. Significa que ele tem liquidez alta. Tá? Então, para fim de indicação, como eu faço no atendimento do Dr. Finanças, para quem começa a investir, eu não falo sobre investimento, eu vou te aconselhar sobre investimento. Não. Eu só inicio a pessoa na bolsa. Tá? Eu recomendo esse fundo, porque ele me parece ser o fundo com menor risco, porque ele é o mais negociado. Tá? Então, ele está lá no meio. Do lado esquerdo, a gente vê aí uma listagem por ordem alfabética, mas você pode pedir para B3 para manipular esses dados aí e ele entra por outra ordem. E também, se você quiser, você pode baixar o Excel disso daí. Aí você usa os dados do Excel da forma como você quiser. Faz gráfico, faz a porra toda. Bom, aí eu fui lá no site e coloquei lá o KNRI e vou mostrar para vocês como é que esse site mostra o KNRI. Então, lá na esquerda em cima tem lá o valor dele, 166,45. Então, hoje, se você quisesse ter negociado esse fundo, você ia pagar ou receber 166,45. A marcação verde de mais 0,75 foi quanto ele variou de ontem para hoje. Então, durante o dia de hoje, ele subiu 0,75%, quase 1%, hoje só. Mas, como eu disse, aí a renda variável, ele fica fazendo isso daqui. Por isso que é interessante a gente comprar uma cota só e ficar observando. Então, aqui tem essa descrição geral do fundo. O IPO dele, ou seja, ele foi lançado por R$100, como está dizendo, no dia 1º de dezembro de 2010. Então, já tem 10 anos de fundo. Bom, aí tem mais informação. Ele é um fundo híbrido, significa que ele investe em coisas diferentes. Né? Como eu disse, eu não tenho muita coisa de cabeça sobre ele. Tá? Tem mais informação aqui. CNPJ, quem administra, quem audita. Tá? Aí já começa a ter dados básicos sobre o fundo. Esse gráficozinho aí, esses dois gráficos, né, tem a ver com cotação. Repara esse gráfico da esquerda, a cota dele indo lá para baixo, tá perto dos R$140. Foi na época da pandemia, né, mais crítica. Então ele já recuperou. Tá? Então ele tomou a porrada da pandemia e começou a subir de novo. Do lado direito aí, distribuição nos últimos 12 meses, está por gráfico de barras. Lá em cima tem uma informação importante, ó, yield de um mês. Então, ele deu agora, a última informação dele, 0,39. E esse número eu sabia dos gráficos que eu faço. Ele está beirando o ponto 4, né? Então, ele está encostando ali no ponto 4. E eu estou começando a querer aceitar só fundo para minha carteira que renda ponto 4 ou mais. Não quis me desfazer do KNRI por causa disso. Ele é um fundo muito parrudão dentro da bolsa, tá? Aí ele vem o yield dos últimos 3 meses, né, 1,17, dos últimos 6 e dos últimos 12. Então ele está rendendo quase 5% ao ano, considerando a data de hoje e um ano para trás. À esquerda, uma taxa de vacância. Então vê lá que o que ele pode receber de aluguel, ele está 94%, ok, está com quase 6% de vacância, ou seja, o potencial dele de subir o rendimento é essa vacância aí. Então, vacância é uma coisa importante para os fundos. Quanto maior a vacância, pior para receber rendimento, pior para você para receber dividendos. Tá? Do lado direito, outras informações aí, valor patrimonial por cota, né? Valor da cota, o azul 156 é o valor do balanço dele. O em vermelho, o 66, é o valor que está sendo negociado. Então, ele está sendo negociado com ágil. Aí você vai ver o índice lá P sobre VP, está 1,06. Ou seja, ele está, se não me engano, 6% de ágil em relação ao valor patrimonial dele, das demonstrações contábeis. Isso significa que é um fundo que está caro, digamos assim, né? E ele está valorizado, digamos. Alguns comentários, repara lá do lado esquerdo, tá? Tá um pouco aceso o item comentários. Então, isso é grátis e você pode ver o que estão falando sobre o fundo. Ah, esse fundo é bom, é uma merda, beleza, pô. Então você vê o que a galera tá falando aí. Tá? Então você tem acesso a isso, é uma informação grátis.
Aí eu cliquei agora em cotações, então ele aparece esse gráfico vermelho aí, e eu coloquei o cursor ali perto do dia 16 de março, que foi aquele dia que ferrou a bolsa toda aqui no Brasil, né, o pior dia. Ele estava 132. Tá? Então, o que acontece? Da pior fase da pandemia para cá, ele já valorizou em torno de R$ 30 a cota. Tá? Então, tá aí o histórico dele nesse gráfico. Ainda em cotações, lá em cima, né, está dando o ano de 2019, quanto ele valorizou ou desvalorizou no ano. Então, repara que ele passou meses perdendo valor, né? Janeiro, fevereiro, março, está lá vermelho, lá em cima. Abril valorizou 3%, maio valorizou 8% e assim por diante. Vamos pegar o valor de maio aí. Olha só. Lembra que eu falei da renda fixa, que te dá 2% ao ano? Esse fundo deu aí 8% ao mês, lá no mês de maio. Teve mês que ele também, janeiro, ele perdeu 8%. Então, bem-vindo à renda variável, tá? Esse negócio de sobe e desce o tempo inteiro. Quando você começar a entender essa informação e ficar amigo desse sobe e desce, acabou o assunto, meu camarada. Você vai começar a aportar quando ele estiver bom lá embaixo. Por isso que o mercado está baixo, é bom. Quando ele começar a subir, você vai fazer festa, tá? Então, só que isso aí você não pega de uma hora para outra. E eu também não gosto desse sobe e desce, lembra? Eu estou investindo para o futuro. Então, se está subindo ou descendo, realmente não faz diferença para mim. Se eu posso esperar um pouco, eu dou uma olhada e procuro comprar quando ele está. Eu faço uma observação gráfica, tento ver quando ele está com preço melhor para comprar. Se eu tiver com saco, se eu não tiver, eu compro e pronto. Tá? Aí vale o valor médio. E aí agora lá do lado esquerdo eu escolhi dividendo. Oi, pronto. Pode falar, pode falar. Não, reforça aí para os jovens a importância do valor médio, que se a gente comprar sempre, a gente tem um valor médio bastante favorável, interessante, né? Tá joia. Para a carteira. Valeu. Eu nem tinha visto você tá aí, Silva. Que bom. Eu bem escondido. Eu estou escondidinho aqui. Beleza. Juvelino Barbaceno. Beleza. Então, se eu compro uma ação ou um fundo, vamos supor, a 100 e ela agora está a 90, normalmente, quando a gente está com cagaço de entrar na bolsa, o que acontece? Pô, como é que eu vou comprar algo que eu comprei já por 100 que eu vou comprar por 90? Mas como o professor falou, se eu comprar por 90, vamos supor que sejam quantidades iguais, né? Eu tenho 10 a 100 e vou comprar 10 a 90, eu vou trazer para um preço médio de 95. Então, quanto mais eu compro por um valor abaixo do que está no meu patrimônio, o meu preço médio cai. Então, o preço médio cai significa que quando eu vender lá na frente, eu vou ter um lucro um pouco maior. Tá? Então, tem algumas pessoas que defendem essa estratégia do preço médio, que o professor falou agora. Tá? Então, é algo a se incentivar. E tem gente que não gosta de defender isso. Tá? Mas, assim, no sentido de que não importa o preço médio. O importante é você ter uma grana por mês para investir. Hoje minha renda é pouca, então eu só posso investir R$ 80 por mês. Então, todo mês você compra R$ 80. Tá? Quais são as ações que eu vou comprar? Aí você dá uma vasculhada no mercado, vê quem está com maior queda naquele momento e compra. Ou, eu gosto do fundo tal. Entendeu? Então, se o fundo é 150 e você só tem 80 para investir, você espera 2 meses e compra uma cota. Tá? Então, a estratégia do preço médio, para alguns, é uma coisa boa. Então, seguindo aí para os dividendos, pessoal, pode ser que eu passe um pouquinho das 8, tá? Mas no máximo 5 ou 10 minutos. Pode ser, não sei, vou tentar não passar. Aí mais informação, rendimento por cota. Então repara, um mês esse fundo te deu 65 centavos. Tá? Cada cota de 166 que eu falei lá, ele pagou 65 centavos, livre de imposto de renda. Tá? Então se você tem 1.000, 2.000, 10.000 cotas, ele multiplica por 0,65, então vai ser o seu rendimento. E aí ele te dá essa informação acumulada, de um mês, de 3 meses, de 6 meses, de 12 meses, desde o IPO, desde do seu lançamento. Então é uma ideia para você ver.
E eu tinha nos meus fundos essa informação aí. Os meus fundos, em média, me pagavam 60 centavos por cota, independentemente dele estar valendo para mim 120, 130 reais ou 200 e poucos reais. Eles me pagavam em torno de 60, 70 centavos por cota. Da pandemia para cá é que começou a ter essa bagunça toda. Tá? Bagunça que eu digo, começou a perder a normalidade, ficou muito variado. Mais informação do KNRI, que é a informação que eu estou gostando mais, que é o que ele me dá de grana por mês, que é os proventos. Tá? Então, repara, essa parte de cima desse gráfico aí, se não me engano, é o que está abaixo, só que em barras. Mas o que eu vejo mesmo é esse de baixo aqui. Ó. Mês de referência, setembro de 2020, a primeira linha lá. Tá? O que é essa data base? Significa que antes da data que ele está falando aí, se você entrar para ele, para subscrição, significa que no mês seguinte você recebe. Eu não lembro, mas eu acho que esse fundo aí te paga dividendo no dia 15. Então, quem entrou no fundo antes do dia 30 de setembro, dia 15 de outubro agora vai ter grana lá. Tá? E como eu tenho conta na XP, a XP já diz, esse fundo vai me pagar dividendo no dia 15 de outubro. Aí eu já botei lá no meu orçamento que eu vou receber esse dinheiro. E aí o que eu faço? Ele me dá lá, sei lá, 80, 40 reais por mês, aí eu boto mais um pouquinho e compro mais cota. Tá? Então ele tem aí um histórico de pagamento de dividendo. Lá no final eu vou mostrar uma planilha que eu fiz com esses dados aí. Lembrando que toda essa informação é grátis. Tá? Essa que eu estou mostrando aí é grátis. Bom, agora eu vou para a minha planilha. Então, isso que eu estou mostrando aí para vocês são dados que eu coletei nesse site, nesse aí, tá? E montei essa informação. Então, numa planilha auxiliar, eu tinha valor da cota. Na outra planilha auxiliar, eu tinha esse valor que eu recebi aí, que eu falei ainda agora, 65 centavos, 70, 80, 40, sei lá. Dividir um pelo outro tem uma taxa. Tá? Então, lá em cima, eu tenho os fundos que estão hoje na minha carteira. Então, eu tenho o XPML, o VRTA11, o HGBS11, o KNRI, que é o que eu falei, o HGLG, essa porra toda aí. Do lado direito, tem a média no azul claro. Tá? Então, lá do lado direito, é a média que todos os fundos que estão na minha carteira estão me dando por mês. Então, olha lá, começou com 0,71, 0,69, 0,73, olha que rendimento maravilhoso, lá em outubro de 18. Né? Vindo agora para o presente, para o mês de agosto de 2020, olha quanto está, 0,44. Então, os meus fundos, em média, estão me dando um retorno de 0,44 ao mês. Repara, sem incidência de imposto de renda. Para mim, isso é maravilhoso. Se eu tivesse, sei lá, 500 mil reais em fundo imobiliário, eles vão me dar 0,44 em média, sem livre de imposto de renda. Então, isso é muito bom. Todo o provento, 100% do provento de fundo imobiliário é livre de imposto de renda. Aí eu resolvi fazer o seguinte, como está dando esse sobe e desce, repara o XPML 11, olha só, ele sai de um rendimento de 0,61% lá em cima para 0,17%, olha só que bosta. Tá? Então ele agora está muito ruim. Então eu resolvi de pintar de vermelho dentro do mês quem está abaixo ou acima da média. E o preto quando ele está exatamente na média. E aí os fundos que estão consistentemente acima da média é para onde eu vou. Ok? Então lá do lado direito são os últimos fundos que eu tenho comprado. Tá? A exceção é o VRTA 11, que está aqui desde o início comigo, essa segunda coluna, que está a maioria do tempo acima da média. Ok? E já lá do lado direito, esse GGRC11, eu estou gostando muito desse fundo. Tá? Ele está dando aí 0,49, quase 0,5% ao mês, zero de imposto de renda. Tá? O Tigar 11, que é o meu preferido, ele está dando, olha aí, deu setembro agora 0,76. Olha agosto, 0,81. Olha julho, 0,88. Olha junho, 0,92. Olha maio, 1%. 1%. Livre de imposto de renda. Tá? Então, esse é o melhor fundo que eu tenho. E do lado direito, o último fundo que eu tenho escolhido, que é o MXRF. Detalhe do MXRF, a cota dele é 10,80 mais ou menos. É muito barato. Ele nem é um fundo tão bom. Tá? Ele é o segundo melhor da minha carteira. Mas ele no mercado ele não é assim tão bom. O que atrai muita gente para comprar? É o valor. Ele é muito barato. Com 11 reais você compra uma cota dele. Esse 11 reais tem dado 7 centavos de dividendo. Tá?
Essas marcações de amarelo é porque eu ainda não tenho o XPML, porque ele costuma pagar lá para o dia 20. No momento que eu coletei essa informação, ele não tinha esse dado ainda. Então, esses aí são os meus fundos. Agora, repara que o KNRI, ó, tudo vermelho, KNRI, que eu acabei de mostrar para você, o fundo mais líquido da bolsa é o que está com a pior performance minha. Teve sempre abaixo da média. Tá? Mas eu não quero me desfazer, porque justamente ele é um fundo com boa liquidez. Tá? Esses dados no gráfico. Então, repara, vou falar só de 3 curvas. A abóbora, que é a média. Tá? Esse roxo aí, que é o Tigar 11, que para mim é o melhor fundo. Ele está dando mais rendimento. Esse que eu falei que deu 1%. Repara aqui, no mês de maio, ó, ele foi lá para cima, 1,05%. E esse MXRF, que é o azul um pouco mais escuro, repara, eles são os 2 melhores fundos que eu tenho. Então, como os fundos estão, eu acho, estou começando a me convencer para migrar para ação e sair de fundo, eu vou começar a migrar de fundo para fundo desses 2, e quando começar a ficar ruim para eles 2, eu vou migrar para as ações. Tá? Então, eu coloquei no gráfico aí, dá para ver bem a performance, porque passou a me interessar isso, tá? Porque onde eu tinha a maior posição, que foi do shopping, ele começou a pagar muito pouco. Aí eu falei, bom, perdeu o fundamento para mim, que é uma coisa que aquele Fábio Holder ensinou, o jovem lá de Brasília. Perdeu o fundamento, sem emoção, sai fora e vai para outro. Mas vai para onde? Aí você tem que estudar. Por isso que eu estou montando esses gráficos. Isso é coisa muito recente. E aí, se não me engano, isso aí é o último. Esse aí já é o último. O que eu fiz? Eu peguei média de rentabilidade. Tá? O gráfico lá em cima, a planilha lá em cima primeiro. Média do 2018, tá? Média do 2019 e média do ano de 20. Para ver se o fundo está com tendência de queda dentro de ano ou tendência de alta. Tá? Então, repara no gráfico de barras abaixo que está todo mundo descendo. Tá? Não tem o Tigar, ó, o penúltimo lá embaixo, o verde e vermelho, o Tigar, ele teve uma média de rendimento de 19, que é o gráfico, a barra vermelha, um X lá qualquer, e o verde 2020 está maior ainda. Então ele tá ganhando força em termos de provento de um ano para o outro. Tá? Então é por isso que ele está sendo o meu preferido, digamos assim. Tá? E o do lado direito extremo lá, o MXRF11. Você pode ver que eles são os 2 muito bons no verde e o vermelho, que representam aí ano de 2019 e ano de 2020. Então, isso tudo aí é para te mostrar que na minha carteira, com o que eu sei até agora sobre fundo, que é muito pouco, é um conhecimento muito restrito, tá? Eu sou um bebê na bolsa, dentro do que eu comprei, porque devem ter fundos muito bons que eu não tomei conhecimento ainda. Dentro dos meus fundos que eu administro na minha carteira, esses são os 2 melhores. E o KNRI, como eu disse, ele é um fundo parrudão. Ele é um fundo muito querido pelo mercado. E o mercado, ele manda. Se o mercado está dizendo que é bom, quem sou eu para dizer que não é? Tá? Então, eu devo manter o KNRI, que é esse que eu mostrei para vocês, o HGLG, que está do lado direito dele ali, o LG quer dizer que é logística. Eu participei de uma aula com o professor Simval, num curso de pós-graduação para o MBA de hospitais, e a aula do professor lá era de logística, e eu falei sobre esse fundo aí, que ele é um fundo que, em função dele ser de logística, e o Brasil está muito dependente do agronegócio. Então o Brasil, o nosso país, está produzindo muito alimento, mais gente chegando no finalzinho. No Brasil está muito dependente do agronegócio, e para o produto do campo vir para a cidade, a gente precisa de galpão logístico. Então, os fundos imobiliários de logística estão bem na fita. Como eu disse, na época dos caminhoneiros, foi o contrário, tá? Eles estavam mal. Então, isso aí vai estar, aquele sobe e desce, e aí eu lembro daquela aula do Fábio Holder, a gente tem que diversificar de setores, que aí se um cair, o outro vai estar em cima e assim por diante. Então, eu devo manter KNRI, devo manter logística, e devo manter esses 3 últimos aí, tá? São os meus 3 preferidos. O GGRC11, o Tigar 11 e o MXRF11, com base nos dados que eu tenho, que cobrem de 2018 para cá.
Na verdade, eu não invisto em fundo imobiliário desde 2018. Eu invisto desde 2019. 2018 eu tive acesso aos dados. Porque quando você entra, eu entrei para obter dados em 2019, ele dá um ano para trás. Então eu busquei dados de 2018. Essa consulta aí grátis que eu posso fazer. Tá? Meus amigos, é isso. Nós não temos tarefa para hoje de novo. Na quinta-feira eu vou ver se eu faço algumas simulações para a gente ver negócio de imposto de renda sobre fundo imobiliário e sobre ações. E eu espero que a gente possa na sexta-feira tratar sobre também a nossa avaliação. Tá? Sendo que uma das possibilidades vai ser aí a gincana. Então eu vou ver. Se não houver muita sugestão mais, eu vou propor para vocês e a gente vota. Deixa eu ver se alguém falou comigo aqui. Qual o nome do fundo? O KNR 11 foi esse que eu falei mais. Que fundo é esse? Ele é do... Como é que é o nome? É o fundo mais líquido dentro do IFIX, da B3. Bom, eu vou... Como pode ser alguém interessado, eu vou enviar o PDF disso daí para quem quiser fazer alguma pesquisa, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer agora. A gente acabou, 8 horas certinho. Não tendo perguntas, até a próxima. Lembrando, rapidinho. Amanhã eu fui convidado para dar uma aula na PUC de Petrópolis. Acho que vai ser uma aula aberta, tá? Sobre primeiros passos na Bolsa. Então, quem tiver interesse, eu devo mandar o link para vocês, se tiver aberto. Quem tiver interesse, vai ser amanhã, 7 da noite, se não me engano. Tá? Deve ser uma aula aberta. Quem tiver interesse, pode ir lá e participar. Tá bom? Não tendo pergunta, pessoas, até quinta-feira, se Deus quiser. Vou ver se eu faço algumas simulações para a gente brincar aí. Ok? Se ninguém tem perguntas, boa noite. Lembrando, galera de ética aí que faz ética também, hoje não tem aula e quinta-feira é a segunda parte da nossa P1.